Paz do Senhor a todos os irmãos. Senhor a todos os irmãos. Penso ser a hora exata do cumprimento. A Igreja de Cristo espalhada aos quatro cantos do nosso país. E daqueles que por eventualidade estarão me ouvindo, não estando, né? Dentro do nosso território também saudamos. E peço a máxima atenção dos irmãos. O irmão Manuel já fez na mensagem acima. E acredito que a maioria dos irmãos também conhece-me já. Porque na verdade serei muito, mas muito breve. Será uma exortação breve ao referido tema, né? Estaremos abordando a partir dessa plataforma digital e que aos nossos dias, né? Os dias são corridos e acredito eu que os irmãos talvez de maneira a cativar a atenção dos irmãos. A melhor maneira é ser breve, é ser objetivo. Então, é a vossa máxima atenção. Então, meus irmãos, o tema que trouxe aos irmãos para juntos refletirmos e que com a ajuda do Senhor, né, que o Senhor nos leve à máxima compreensão, porque são dos seus assuntos e de forma humana não nos levarmos a entender da melhor maneira, ou melhor, tal como o Senhor gostaria que assim fosse. A qualquer exortação, a qualquer pregação que eu tenho tido o privilégio de ministrar, eu sempre gosto de dizer algo, me referindo a 12:3, que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba além do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Entender de que existe diferença de fé, existe diferença de nível de conhecimento, de sabedoria e das coisas, todas elas associadas às virtudes que o Senhor deu à igreja, à sua igreja. Sobre o nosso tema citado, que é a hospitalidade, eu estarei ministrando, estarei falando com base à medida da minha fé, com base à medida do meu entendimento. Então, aos irmãos, que também à medida da fé que o Senhor proporcionou a cada um, que entendam, que percebam, com base à medida do conhecimento que o Senhor nos tem repartido. Então, sem mais delongas, meus irmãos, vamos ao nosso tema. Em realidade, o nosso tema que estaremos abordando hoje, ou que começamos a abordar. Irmãos, primeiro, porque escolhi esse tema? O nosso versículo central, capítulo, no caso, será o Hebreus 13, será o Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Irmãos, por que trouxe esse tema? Por que trouxe, então, ao lembrete dos irmãos de maneira a abordarmos? Porque, na verdade, é um tema muito, mas muito esquecido no seio da igreja. Isso por quê? Porque a igreja moderna, a igreja de Cristo, tem cobiçado, decidiu no caso, abraçar muitas e outras virtudes e acabamos nos esquecendo de outras. Há muitos e outros dons e acabamos nos esquecendo de outros. Sabemos de que talvez a igreja moderna, o dom mais cobiçado, se não estou em erro, é o dom do ensino. É estar dotado de conhecimento, é estar dotado de teologia. Não que haja um erro nisso, mas não deve ser simplesmente o foco principal da igreja. Irmãos, é notório ao olho de todo mundo, é notório ao olho de todo crente, o ardente desejo de tornarmos tão conhecidos em função do nosso porte teológico, em função do nosso porte de conhecimento. Repito, não que seja errado, porque as mesmas escrituras nos exorta dizendo de que devemos estar cheios de conhecimento para que não sejamos levados ao cenário.
E irmãos, o infelizmente é que não pode simplesmente ser o único nosso foco. Não pode ser o único nosso foco. Então, trouxe esse tema de maneira a exortar os irmãos de que nós vamos atentar de que a hospitalidade é nada mais nada menos o ato de hospedar, ou seja, é o ato de receber e cuidar alguém que não pertence a um ambiente, que pertence, aliás, a um ambiente, isto é, da pessoa que hospeda. Então, irmãos, voltando ao nosso capítulo central, que é Hebreus 13:2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. E conseguimos entender de que Paulo, né, possivelmente, né, porque é a pessoa mais apontada a ter escrito o livro de Hebreus. Paulo nos exorta, por esse ato, alguns sem saberem acabaram hospedando anjos. Isto porque Paulo está a querer dizer que não devemos simplesmente nos atentar às aparências. Não devemos nos atentar à aparência, não devemos nos atentar a estivermos a hospedar, a quem estivermos a exercer esse ato de amor. Então, meus irmãos, prossigamos. Mais uma vez, desculpa pelo tempo que estou dando, não é intencional, mas enfim. Então, irmão, vamos ver de que o mesmo é muito, mas muito associado, se é que não mesmo o próprio amor fraterno. Irmãos, infelizmente, a igreja se tem perdido, tem achado em falha, né? Ao amor fraterno, à hospitalidade. Vamos ver lá na primeira carta de Pedro, que diz que tendo um amor um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Em Romanos 12:13, Paulo ainda nos lembra as necessidades, exercer a hospitalidade. Irmãos, a hospitalidade em si é o amor fraterno, é o amor que tem se esfriado no seio da igreja. Eu me apego às palavras de um crente que disse de que nós não podemos partir a compreensão, dos cavalos branco, preto, amarelo de Apocalipse, sem antes nós amarmos o nosso irmão, sem antes nós amarmos o nosso próximo, irmãos, e de que lembrar não pode ser com base pessoa em pessoa. No caso, não podemos fazer exceção de pessoas. O que temos visto, infelizmente, aos dias atuais, irmãos? É que até para sermos fraternos, na maioria das vezes, os crentes escolhem pessoas. Irmãos, isso eu até... Bem, nem queria dizer isso, mas infelizmente é para dizer... Infelizmente é para dizer de que nas nossas igrejas, de que o amor fraterno, de que a hospitalidade agora tem sido medida com base o nível social. Tem sido com base o nível social. Temos visto de que aqueles que socialmente estão mais bem do que os outros, ou até mesmo, né, por incrível que pareça, até mesmo pelo facto de termos bagagens, fazem exceção de pessoas só por isso. Porque o irmão fulano tem mais conhecimento do que o outro, porque o irmão fulano se apresenta melhor do que o outro, então é a ele a qual vou me aproximar, é a ele a qual vou servi-lo. Que tipo de serviço é esse, meus crentes? Na Igreja de Cristo não há exceção de pessoas. Na Igreja de Cristo não há nível social. Não há. Paulo nos diz
Veja que são segundo a carne, que o Senhor tem chamado para a sua igreja, porque o Senhor escolhe os vis deste mundo. O Senhor escolhe para enganar as coisas sábias deste mundo, para enganar os sábios deste mundo. Então, irmãos, sejamos hospitaleiros sem olhar quem. Sejamos fraternos sem olhar a pessoa, sem olhar o nível social de cada um. Irmãos, a realidade social de muitos é notória aos nossos olhos. É notória aos nossos olhos. A gente cultua, a gente vai em momentos de exortação, pregação, enfim. Mas uns, depois desse momento, não têm o que comer. Uns, depois desse momento, não têm o que se alimentar. Então, por que temos nos achado calados, como se nada tivesse acontecido, irmãos? Olha, tem coisas de que, por meio das redes somente me chega, de alguns irmãos, é complicado. É muito complicado. Infelizmente, ninguém se levanta a esse fim. Eu digo ninguém não anulando o trabalho que alguns irmãos venham a ter. Mas não pode ser um ou dois, três ou quatro. Deve ser a igreja toda a se levantar a esse fim. Deve ser a igreja. Então, irmãos, melhor do que a mim, os irmãos sabem de que o fim do mandamento é o amor. Isso me faz nos lembrar o que Paulo diz na carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que disse: o fim do mandamento é o amor. É a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vã contenda. Então, irmãos, o 5, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Irmãos, que nos lembremos sempre disso. O fim de todos os mandamentos é o amor. Então, irmãos, que sejamos sempre convictos disso, de que tenhamos sempre a consciência ao lembrar-te, imergindo-nos mais uma vez em Romanos 12, 13, acudir aos santos em suas necessidades, exercer a hospitalidade. Paulo ainda nos diz que para nós nos comunicarmos, sabermos de qual é a cada necessidade dos santos, vão a ser acudido em sua necessidade. Irmãos, que nos lembremos sempre disso, que o trato fraterno não seja por aparências, quer física, quer por uma outra maneira, que exercendo o amor fraterno, que exercendo a hospitalidade aos santos, não seja pura e simplesmente medindo ao conhecimento teológico de cada um. Aqueles que têm menos conhecimento não podem ser desprezados no seio da igreja. Olha, quando Paulo vai falar, me desculpem, irmãos, tendo um pouquinho franco, algumas mensagens que os irmãos estão a mandar, né? Isso bem de forma indireta ou direita vem mesmo matando o fio lógico. Eu uma vez caí nesse erro, acho que o irmão Manuel se lembra. O irmão, de forma sábia, chamou minha atenção no agora. As mensagens que está a cair agora, de uma certa forma, está
tá a cortar um pouquinho o meu fio lógico, mas estou a fazer, evitar o máximo esforço de me concentrar. E então, trazer, aqui, trazer aquilo que o Senhor permitiu com que eu preparasse aos irmãos. Então, irmãos, eu ia dizendo num áudio que eu apaguei, de que Paulo, se bem que é um outro tema, mas estarei trazendo simplesmente de forma a uma percepção, e sei que os irmãos entenderão. Quando Paulo vem falar sobre a ordem do culto na igreja de Coríntio, aqueles que oram em línguas estranhas, Paulo diz de que aquele que ocupa o lugar de indulto na igreja. Irmãos, vejam que até para isso tem alguém que ocupa tais lugares. Então, a igreja de Cristo é como uma diversificação de raças, de cultura e de estratos sociais diferentes. Mas, irmãos, nós não estamos chamados simplesmente a amarmos aqueles que são amados ou aplausíveis pelo seu porte teológico. Nós não estamos chamados a exercermos o amor fraterno àqueles por aparências físicas. Nós não estamos chamados a amarmos aqueles que são aplaudidos e amados por fora. Nós estamos chamados a amarmos, a exercermos a hospitalidade por todo crente, por todo. Então, irmãos, que não atentamos pela aparência, exercemos o nosso amor ao próximo. Irmãos, quando o Senhor disse em Mateus 24, repito, de que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, eu consigo entender de que não simplesmente o Senhor disse que o amor de muitos esfriará, mas que também nos alertou de que nos últimos tempos, quando estiver assim tendem atenção para que o vosso amor também não esfrie. Irmãos, eu consigo entender também desse jeito. É um chamado também a nos prepararmos para que o nosso amor não esfrie. Não porque devemos todos nós mergulharmos a isso. Irmãos, espero de coração que os irmãos compreendam. Isso não é fugirmos do que o Senhor disse, né? Não estou a dizer que somos não estou a dizer, irmãos, que somos inabatíveis às palavras. É um chamado a fazermos diferente. É um chamado a fazermos diferente do que o Senhor disse. De que ainda que se multiplicar a iniquidade, devemos continuando a amar o nosso próximo. Devemos continuar a exercer a hospitalidade. Irmãos, vamos orar para que o Senhor alimente os famintos. Quando a nossa arca está cheia de frescos, tem irmãos a passarem fome. Por vezes é necessário, né? Assim, de forma mais superficial, mais à vontade, sem adornarmos o português, sem trazer mistérios, né? Então, irmãos, nós não podemos orar pelos famintos, quando a nossa arca está cheia de frescos. Não podemos orar por aqueles que não têm o que vestir. Quando fizemos confusão de qual fato vamos usar, de qual olímpico vamos... Irmãos, é engraçado, mas é triste também. Lembram de que uns são zombados por usarem manjuco com sapatos ou com sebagos? Irmãos, infelizmente é a realidade de muitos. Isso não seria para rirmos, para chorarmos. Por detrás dessa pessoa zombada há um ser necessitado por vezes. As irmãs, as santas, um pequeno puxão de orelha. Um pequeno puxão de orelha às irmãs.
ao tiverem a escolher os parceiros, ao tiverem a dar bola aos irmãos que se vistam mal, não menosprezem aqueles que não conseguem ter um corte de cabelo. Não menosprezem aqueles que não conseguem cheirar bem no culto. Nem a condição social não é igual de todos. Não é igual a de todos. Irmãos, aproximem também daquele irmão que não tem o que vestir, que repete a mesma roupa, repete o mesmo sapato no culto, que repete a mesma t-shirt no culto. É a condição social do irmão. Não é opcional. Se ele tivesse possibilidades, também se vestiria bem. E aos irmãos, atentem para esses pequenos detalhes. Atentem, os necessitados não clamam por voz. Os necessitados não clamam por carta ou por vídeos. Os necessitados clamam por ações, clamam pela vida deles. Quando vires o irmão com as calças furadas, com os sapatos repetidos, cansados, não precisa ele te falar, te chamar no off de que padece de bens materiais, de que precisa de roupa. Irmãos, nem todos estão com os rostos magros. No seio dos irmãos estão sempre em jejum. É fome por vezes. Por favor, que ninguém ria. Nem magros estão em jejum, não só. É fome. Irmãos, agora olhamos para a realidade social do nosso país, para a realidade social do mundo. É toda a gente a sofrer. É toda a gente a sofrer. Irmãos, eu vou aproveitar, confessar, né, a este momento e partilhar uma experiência que eu tive. Eu tive um corte-circuito em minha casa. Serei breve, irmãos. Tive um corte-circuito em minha casa e chamei o mestre, o eletricista. E a gente fazia o almoço enquanto esperávamos ele. E quando ele chegou, era quase o momento da nossa refeição. E de uma certa forma murmuramos. Falamos, mas como é que ele só veio a hora do almoço? E depois pedimos perdão a Deus por essas palavras. No nosso íntimo, no caso. E depois do seu trabalho, sentou conosco à mesa. Irmãos, por nossa surpresa, sabem o que ele disse? Ele falou-nos, olha, desde ontem às 22 horas que eu não como nada. Irmãos, já eram quase 15 horas que ele veio em minha casa. E percorreu uma distância longínqua. E ele comeu de forma estranha. Eu falei, meu Deus. Ele chegou no momento exato para que o Senhor fez com que nós tivéssemos a oportunidade de repartirmos da nossa refeição com alguém. Irmãos, da nossa murmuração não sabem qual era a satisfação que nós tivemos de termos alimentado alguém que passou quase 24 horas sem comer nada. E por incrível, ele não nos cobrou nada em dinheiro. Os irmãos estão a entender? A condição social do nosso próximo é o momento exato para entrarmos em ação. Não podemos simplesmente falar. Não podemos simplesmente ser teóricos. Tal como o Tiago disse na mesma carta dele, né? No primeiro capítulo, no versículo 19, desculpem, irmãos. Que não sejais praticantes. É bom se enchermos de livros de Calvino, John Knox, né? Mas quem? É tantos outros teólogos que Jonathan Edwards, minha varoa aqui, me sussurrou. Tantos outros teólogos que a camada juvenil quase se prostra ao conhecimento desses caras.
Não sejamos simplesmente imitadores deles no conhecimento, mas em prática. Não, quer dizer, não pode simplesmente ser quando o assunto é teologia, deve ser também o nosso coração, a nossa alma. Irmãos, não sei se os irmãos, eu tenho muitos irmãos aqui que são amigos pessoais meus também. Tem visto que eu na verdade não sou muito de postar cenas teológicas, mas eu me abstenho. Procuro antes viver e depois o resto. Irmãos, os irmãos conseguem também notar o superficialismo que há em nossa geração, em nossas igrejas. Grandes pregadores nas redes sociais, grandes pregadores virtuais. Então, o dia a dia, a falta de amor que muitos de nós temos. Há grandes e grandes pregadores em nossa geração, em nossa igreja, né? De que os irmãos sabem do que se tem falado a respeito deles em questões comportamentais. Irmãos, nada contra exortações em redes sociais, pregações, não. Os irmãos estão a me entender. Então, irmãos, levando a consciência aos irmãos, a prática disso do que temos ouvido. Levando a prática do que temos ouvido. Meus irmãos, eu prometi a vocês não ser muito longânimo, mas o Senhor permitiu com que as nossas possibilidades chegassem até aqui, porque eu sei que são gastos de megabyte, por detrás disso há gastos financeiros. Mas é mesmo para isso, é para gastarmos para a honra e glória a nosso Deus. Até as redes sociais estamos chamados a utilizarmos para isso, a gastarmos para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Então, meus irmãos, é o que tinha preparado para os irmãos, falando, né, repetindo do que disse ao princípio. Eu falei com base à fé que o Senhor repartiu a mim. Os irmãos vão entender com base que o Senhor repartiu a vocês, com base no nível de percepção, o nível de conhecimento que os irmãos têm e sinceramente, muito mais além do meu. Então, os irmãos sei que compreenderão. Até porque quando uma criança aprende a falar e profere algumas palavras, ainda que erre, adultos entendem. Não que eu venha abraçar erros, mas que os irmãos entendam com base a percepção mais alta que a minha, a compreensão mais alta do que aquela que o Senhor proporcionou a nós. Então, meus irmãos, sejamos hospitaleiros, sejamos fraternos. Irmãos, não sei se tem aí um irmão que somos íntimos. Irmãos, eu procuro mostrar de forma mínima que amo. Eu procuro, e o Senhor, peço a Deus que o Senhor me ajude também a isso. Eu procuro mostrar que amo. Irmão, de todos os mandamentos é o amor. É amar o próximo, não há outra coisa. Não há outros selos a serem abertos. O fim do mandamento é amor, é o amor. É o amor fraterno. Os mandamentos estão associados ao amor. A Bíblia se resume em amor. As Escrituras se resumem em amor. A morte de Cristo foi por amor a nós. No caso, o mundo seria o rumo de amor. Então, irmãos, que a igreja tenha aquele amor que o mundo perdeu, que alguns dos irmãos também, que alguns de nós vão me incluir, que temos perdido. É o amor, irmãos. O amor é o fim de todos os mandamentos. Aqui é amor. É amor ao próximo, é amor fraterno. É amor fraterno. Que amemos sem olhar a quem.
Que sejamos hospitaleiros sem olhar a quem. Então, irmãos, muito obrigado.